Vamos tomar um café hoje com a professora Cristina Moller, uma educadora, uma liderança no processo educacional nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, atualmente coordenadora do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, no Estreito, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Um minutinho e já retornamos para iniciarmos esse nosso Café com Ideias, um espaço de diálogo e juntos com os telespectadores fazermos esse momento de discussão sobre qual escola queremos. Já retornamos. Professora Cristina, é uma honra e uma satisfação tê-la no nosso programa de hoje para podermos conversar um pouco, dialogarmos sobre que escola queremos. Essa é uma pergunta que todos nós educadores com certeza fazemos desde o momento em que escolhemos a profissão de ser professor, ser educador. Mas antes de a gente iniciar esse nosso diálogo, eu costumo sempre brindar os telespectadores com ou uma mensagem e nesta sequência de programas eu estou lendo trechos de mensagens que colégios que trabalham conosco com esse programa de filosofia, com a editora Zófios, há 25, 26, 17, 15 anos, por todo o país, colocaram no livro Filosofia Viva, que a senhora vai receber no final do programa também. E eu trouxe aqui, então, uma mensagem pelos 25 anos do Colégio dos Santos Anjos, aqui da cidade de Joinville, que é parceiro nosso, que trabalha com o nosso programa já há 25 anos. Nós, do Colégio Santos Anjos, sentimos imenso orgulho de fazer parte da história do Centro de Filosofia e Editora Zófios. Instituições sérias e imprescindíveis para a educação, que alimentam princípios e valores pelos quais vale a pena empreender o sonho e o tempo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Somente um horizonte de sabedoria e determinação poderia construir uma história de 25 anos profícuos em terras catarinenses e por todo o país. Que juntos possamos, através das novas gerações, celebrar a realização de novos sonhos, continuar compartilhando uma trajetória de sucessos. Professora Adelina, coordenadora e diretora, e professores de filosofia do Colégio Santos Anjos. Com essa mensagem de uma escola que está conosco há muito tempo, que tem uma história, os nossos telespectadores, eles são sempre perguntados nos programas qual é a sua história, como é que foi a sua trajetória para entrar nesse universo de educação, para se apaixonar por ser professora, ser educadora. Por esse universo, né? Bom, em primeiro lugar, né, muito obrigada por esse convite. É um orgulho e um prazer imenso estar presente no Café com Ideias, né? É um sonho também, né? A gente também sonha algumas coisas e participar de um momento desse também faz parte de um sonho, né? E, em segundo lugar, também dar os parabéns à Escola Santos Anjos, né, por essa caminhada tão bonita nessa área da educação, nessa área da filosofia, né. Bom, como começou esse encantamento? Eu não tenho nem dúvidas, né, isso começou em casa, começou na infância. Meu pai, um grande professor de matemática, no qual a gente sempre percebia nele um orgulho de ser um professor. E essa questão de ser professor, de ser valorizado, né? Isso era muito frequente na minha casa, era muito vivo. Por parte da minha mãe também, uma grande educadora, né? Eu não posso deixar de falar isso. Embora sempre trabalhando em casa, mas um trabalho que fez diferença na criação dos seus filhos. Ela ensinava também pintura, costura para outras pessoas e isso me encantava. Esse mundo do ensinar, de trocar uma ideia, de trocar seus conhecimentos por outros conhecimentos. E aí,
Eu comecei a dar aula para minhas bonecas, mas chegou um certo dia que elas já não faziam uma interação comigo, né? Aí sobrou para minha irmã menor, então ela era minha grande aluna, né? E isso foi crescendo dentro de mim, né? Essa vontade de educar, né? De se fazer presente, de ver nos outros o poder da descoberta, eu acho isso muito lindo, né? E aí fui procurando a formação, né? Magistério, que eu acho que é fundamental para quem está na área de educação, né? A pedagogia, depois a formação em gestão de pessoas, em educação especial, e assim foi indo, né? Sempre buscando mais, e depois toda uma caminhada com um grupo de filosofia. Isso também faz muita diferença num fazer pedagógico, né? Legal. Muito bem, professora Cristina. A senhora colocou a sua experiência com as bonecas, depois com a sua irmã, e a partir daí, desse laboratório, dessa experiência de vida, a formação profissional também. E seria interessante a gente pensar um pouquinho, né? O que é hoje exercer essa profissão? Ser educador hoje? Ser educador hoje, eu acredito que é um grande desafio, mas não um desafio negativo, né? Um desafio sem uma abertura, um desafio sem luz. Eu acredito bem pelo contrário. É um desafio enquanto um berço de possibilidades, né? Enquanto uma luz maior que tu vai procurar nessa tua caminhada, né? Então, eu acredito muito nisso, que ser educador hoje é buscar, dentre vários desafios que se tem, aquela luz, né? Aquela proposta, aquela ideia, o mar de possibilidades de tu transcender naquilo que tu leva para a tua sala de aula, ou para a tua comunidade educativa, enfim, né? É um educador desafiador, né? E aí, para a gente continuar essa ideia, e eu pessoalmente tenho essa curiosidade quando eu converso com educadores, quando eu converso com pais, mas principalmente nas escolas com professores, eu sempre tenho uma curiosidade de saber qual é o sonho, qual é a utopia sobre a escola. Então, professora Cristina ou professora Cris, todo mundo lhe chama na escola. Isso mesmo. Qual é o seu sonho, qual é a sua utopia, né? Que é a resposta da pergunta desses 4 programas que nós estamos realizando com educadores, né, nessa continuidade de assuntos. Então, qual escola nós queremos? Qual é o seu sonho? Qual é a sua utopia? Que escola você quer, professora? Sabe que eu sempre penso assim, ó, que o meu sonho é o meu hoje, é a minha realidade, aonde eu me encontro. Por que eu penso assim, né? Porque por vezes parece que o sonho é algo que está acima da gente, nas nuvens, né? A utopia parece aquilo que está ao longo e que a gente sempre caminha e parece que nunca chega. Então eu gosto de reuni-los na realidade, no hoje, né? Se eu quero plantar uma semente hoje para que no futuro eu venha colher algo realmente florido, realmente diferente, eu não posso só pensar no hoje, só plantar e não fazer nada com essa semente, né? Ela não vai dar aquele fruto que eu tanto espero, né? Aquele diferencial enquanto fruto, né? Então, eu tenho que fazer o hoje, eu tenho que dar subsídios para que esse hoje aconteça, né? Então, pensar no sonho, na utopia, é pensar na realidade. E, a partir dela, a partir do hoje, fazer essa construção, fazer essa caminhada educacional ao longo dos anos para a gente pensar, não só pensar, para a gente visualizar essa escola diferente. Falando nesse sonho, né, que escola nós queremos, eu queria lembrar aos telespectadores que no site da editorasofos.com.br nós temos lá a enquete com esta pergunta, né, e algumas alternativas para que os telespectadores possam responder, participar, e aqueles que participam dessa enquete concorrem a um livro da Editoras para que a gente possa fazer essa interação. Nós queremos também os telespectadores participando ativamente dessa reflexão, desse diálogo que nós estamos fazendo aqui, né? Um momento, um espaço de diálogo.
Mas a senhora colocava na sua resposta de viver o hoje, o agora, o dia a dia. Se nós formos fazer assim uma análise muito superficial e ao mesmo tempo ampla demais, a gente percebe que o que se diz da escola que a gente passou e que está aí hoje, a maioria das escolas, mas numa visão superficial, é de que as escolas são muito mais repassadoras de conteúdos, né? Até por conta de exigências, de avaliações, de uma situação de mercado, né? Então é muito mais um repasse de conteúdos. E muitas vezes nós pais também, por conta das coisas que acontecem na vida, queremos uma escola que dê conteúdos, né? Então essa escola repassadora de conteúdos, essa escola conteudista, o que na sua opinião é uma escola simplesmente repassadora de conteúdo? É aquela que transmite a informação, mas que não transcende essa informação, né? Então, se a gente for pegar um exemplo assim bem simples, for pensar a questão do lixo, que a gente tanto fala hoje, né? Mas a maioria das vezes, o que você vê? Um estudo sobre o lixo. Então, o bacana, o bonito hoje é você ser ecológico e você saber separar o lixo, né? Esse lixo vem aqui, esse vem aqui, aquele vai ali, coisa e tal. Muito bem, parabéns, você passou na avaliação, sabe classificar o lixo, sabe fazer no destino correto. E eu, enquanto professor, tenho a minha consciência tranquila que o meu aluno sabe trabalhar com o lixo, né? Isso, para mim, é uma escola que transmite a informação. Já aquela escola que depois vai fazer uma reflexão sobre, aí é diferente, né? Tem todo um contexto antes e depois dessa informação sobre o lixo, né? E eu concordo, uma escola repassadora de conteúdos simplesmente faz porque tem que fazer. E eu costumo sempre dizer assim, o professor de uma escola repassadora de conteúdos é um bom piloto de livro didático. Sim, com certeza. Porque planejei, está na estrutura, eu vou fazer. Antes de nós irmos para o intervalo, eu gostaria de deixar no ar e também para que os telespectadores pensassem um pouco sobre essa pergunta que nós vamos conversar logo a seguir. Como ser um educador reflexivo hoje? Como é que eu pai, eu professor, ou a professora, ou a mãe, como ser um educador reflexivo? Um minutinho e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao nosso programa, a professora Cris é uma educadora, é mãe, é uma liderança no processo educacional junto a várias escolas, né, no Rio Grande do Sul e atualmente aqui em Santa Catarina, no Colégio Nossa Senhora de Fátima. A pergunta que ficou no ar era: como ser um educador reflexivo hoje? O educador reflexivo hoje, ele é um grande mediador, né? É aquele que trabalha a sua grade curricular, digamos assim, mas ele vai além, né? Ele dá um significado para aquilo. Ele transcende tudo isso, né? Ele pensa sobre com o seu estudante, né? Eu acredito que esse é o grande diferencial. Voltando ao exemplo do lixo, né? O conteudista, ele foi lá, deu o seu conteúdo, trabalhou, pronto, né? Avaliou e deu, né? Teve o seu fim com uma nota, enfim, o trabalho. O reflexivo não, né? Então, ele trabalhou aquela questão do lixo, ele vai ver agora como o seu estudante, como eu poderia ter evitado essa questão, né? O que é o antes do lixo? Então, se eu vou a algum lugar comprar um presente que já vem embalado, por que eu tenho que criar mais uma embalagem em casa, outra embalagem, que eu sei que aquilo vai gerar um lixo? Que a gente acredita que isso vai ser posto fora adequadamente, mas não existe fora, porque nada sai do planeta, né? Continua tudo aqui. Então, o que eu posso fazer com isso, né? Acima disso, lá na sua casa, na sua comunidade, no seu espaço escolar,
o que mais a gente pode fazer, né? Onde mais a gente pode ir além. Então, é pensar sobre, né? Não é assim na parte, por exemplo, da filosofia, ensinar a filosofia, mas é ensinar a filosofar, né? Fazer esse gancho a mais com ele. E isso não se restringe só à filosofia. Sim. O que lá na matemática eu posso pensar sobre? O que lá em ciências eu posso pensar sobre? E acho que isso é um grande diferencial desse educador reflexivo, desse mediador reflexivo. Há uma diferença, né? Quer dizer, existem professores que ensinam matemática. Existem professores que ensinam a pensar matematicamente. Pensar a matemática. Existem professores que ensinam filosofia na sala de aula. Existem professores que ensinam a filosofar. E quando a gente desafia uma criança pequena na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na própria universidade, quando a gente incentiva uma pessoa a ser reflexiva, nós estamos querendo que ela pense pela própria cabeça. Claro que eu posso pensar de uma forma egoísta, individual, querendo encontrar soluções sozinho. Essa é uma maneira, não é o que nós buscamos. Nós queremos, numa escola reflexiva, que o grupo, a comunidade de aprendizagem investigativa seja reflexiva e comece a filosofar, comece a pensar matematicamente, comece a pensar historicamente. Então, a partir daí, a gente tem uma escola reflexiva. E é o que a senhora também colocava com relação ao exemplo da separação do lixo. Uma escola reflexiva é uma escola que vai, todas as frentes, todas as áreas do saber vão refletir sobre isso. E nesse aspecto, professora Cris, eu estou colocando isso nos programas para que os telespectadores possam saber, o Centro de Filosofia e a editora Zófos, nós temos um troféu que a gente passa para as escolas, chamado Troféu Amigos da Filosofia. Agora nós estamos entrando na 6ª edição. As 5 primeiras edições tiveram um encaminhamento e nós estamos agora, daqui uns dias, colocando no ar o site amigosdafilosofia.com.br. E na 6ª edição, nós vamos premiar 5 escolas do país que desenvolvem um projeto filosófico-pedagógico dentro de uma escola reflexiva com esse troféu. Esse troféu que é uma disputa sadia, porque é uma inscrição de um projeto que foi realizado ou está sendo realizado na escola. Esse projeto vem para o Centro de Filosofia, é feita uma análise dentro de um regulamento. O passo seguinte, aprovado, o passo seguinte é a votação no projeto, então é a mobilização da escola, das famílias, da comunidade onde a escola está inserida, para que vote no projeto. E os 5 projetos mais votados no Brasil recebem esse troféu. Esse ano, como uma novidade, os professores desses 5 projetos vencedores virão até Florianópolis, passar conosco uns dias, para que a gente possa, inclusive, mostrar a sua escola, mostrar as outras escolas que trabalham com filosofia aqui, e conhecer Florianópolis. E, posteriormente, vamos até a escola entregar o troféu. Mas eu estou lhe fazendo toda essa colocação, e também para os telespectadores, porque a gente percebe que na escola, no meu tempo de filosofia, quando eu fiz o curso de filosofia, professores diziam que a cada 10 anos, era um número que ninguém sabia de onde vinha, uma nova geração entrava na escola. Há uns anos atrás, já escutei alguém dizendo que a cada 3 anos, uma nova geração entra na escola. E hoje eu estou convencido de que a cada ano uma nova geração entra na escola. Por quê? Por causa dos avanços tecnológicos, por causa de todos os espaços de comunicação, enfim. As crianças são diferentes. E quem é professor, principalmente dos pequenos, sabe que uma turma é diferente de outra, os alunos com a mesma idade que entraram no primeiro ano são outros alunos já no segundo ano. Então nós temos gerações novas entrando.
E aí a pergunta é, como ser educador que transforma pela reflexão? É o educador que abre o diálogo, né? O diálogo, a investigação em sala de aula, ela é fundamental, né? E se a gente for pensar nos outros sistemas de sociedade, seja ele família, seja ele comunidade educativa também, o diálogo tem que se fazer presente, né? Essa troca, esse poder de levantar as suas hipóteses, de fazer essa construção, de argumentar sobre, não só receber e deixar aquilo pronto, né? Mas eu poder argumentar sobre aquilo, eu poder contra-argumentar sobre aquilo que vem me trazendo, né? Eu questionar, eu acho que isso é importantíssimo, né? E aonde se começa com isso, por exemplo, dentro de uma escola, numa educação infantil, tu já leva o teu estudante a pensar sobre, tu vai ter um estudante no ensino fundamental diferente, no ensino médio diferente. Automaticamente esse estudante leva essa prática para dentro de casa, porque ele também está se formando alguém crítico, né? Alguém que tem esse poder da palavra, né? E isso reflete aonde? Em casa também, né? Então eu acho que o grande segredo é abrir o diálogo, né? Abrir as conversas, as comunidades de investigação em sala de aula. Ótimo. Doutora Cris, nós somos educadores e somos pais. Uhum. E muitos dos nossos telespectadores que são pais também gostariam de pensar um pouquinho, e eu vou deixar essa pergunta no ar, porque nós vamos para o intervalo, e no retorno a gente vai conversar um pouco, e os telespectadores também vão pensar um pouco sobre isso. O que a escola precisa fazer para que os pais participem dessa escola que nós queremos? Já que o programa é Que Escola Queremos? Quer dizer, como fazer os pais participarem? Um rápido intervalo e retornamos para essa resposta e as considerações finais da professora Cris. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao programa, a questão que nós deixamos no ar, né, para tomarmos o café e nesse encontro de diálogo, era como fazer os pais participarem da escola, dessa escola que nós queremos. Eu acho que tudo é um processo, né? E um convite também, né? Convite desses pais estarem presentes, que muito o aluno leva para casa, mas muito também não. Então, esse estar presente na escola faz um diferencial, né? Agora mesmo a gente está na escola com uma grande exposição de filosofia, né? Então, as corujinhas estão por lá e junto com as corujinhas todo o nosso olhar frente à filosofia, né? O que os estudantes do 1º ao 5º ano estão pensando e vivenciando em relação a isso? Automaticamente os pais já estão vivenciando isso dentro de suas casas e também dentro da escola, né? Desse espaço que se abre para essa comunidade. Então nós acreditamos muito nisso, nessa vivência e nessa parceria junto com a família, né? Acho que é um grande diferencial. Não resta dúvida que essa participação que nós queremos da família, dos professores, dos alunos, essa participação nessa comunidade de aprendizagem investigativa, pelo diálogo, está ocasionando nas escolas uma revolução silenciosa. Eu tenho falado isso constantemente em todos os programas, porque é algo que eu estou percebendo, é algo que eu estou vendo e vivenciando em muitas escolas. Escolas que levam os alunos a pensarem filosoficamente. Na sua colocação, professora Cris, de que os pais participando, o diálogo acontecendo, isso também é uma revolução silenciosa? Com certeza.
E esse ano em especial a gente percebe muito isso na nossa escola, né? Nós temos um grande projeto que é Mediando Novos Olhares, pelo tema. Ele já diz muito, né? E a nossa ideia, o nosso objetivo maior é que ele envolva não só a comunidade educativa enquanto algo dentro da escola, mas como algo fora da escola, né? Que tudo aquilo que a gente está fazendo hoje chegue de fato na casa do vizinho, no bairro do lado, né? Que faça essa diferença, né? E a gente sabe que isso é fruto de uma reflexão maior, não só dos educadores, não só dos estudantes, não só das famílias, mas da comunidade como um todo. E isso é um exemplo maior dessa revolução que vem, sim, pode ser silenciosamente, mas que já está fazendo barulho, né? Legal. E o convite para que a escola possa participar do Troféu Amigos da Filosofia. Certamente. De repente, na 6ª edição, o Colégio Nossa Senhora de Fátima vai ser... Se fazendo presente. Se fazendo presente e ganhando o troféu, isso é importante. Não, vamos em busca. Aí nós temos que desafiar os pais, desafiar os alunos, né, para que se envolvam e participem, que é o que nós queremos de todas as escolas que estão nesse país. Na verdade, assim, a gente fala muito também assim numa escola em pastoral, né, que faz o envolvimento de todos, do porteiro até o diretor. Mas uma escola reflexiva, ela precisa ser todos os dias, né, não em momentos separados. E é isso que a gente vem buscando muito, essa escola reflexiva. Sem dúvida. Professora Cris, nós precisamos fazer um brinde e as suas considerações finais. Essa caneca é sua, mas as suas considerações finais para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje. Ai, joia. Você sabe que essa semana, no início da semana, eu estive presente no encontro também de educação na cidade de Curitiba. E o nosso palestrante, também filósofo, no encerramento da sua fala, ele disse algo assim que me chamou muita atenção, né? E a frase dele eu transformei numa frase em educação. Ele nos passou a seguinte ideia, né? Que um barco, ele é mais seguro em terra firme, né? Porque ele não vai se lançar ao alto mar e não vai correr todos os riscos que tem o mar. Mas ele não foi feito para isso. Isso foi uma das falas que ele fez. Automaticamente eu pensei isso enquanto professor, enquanto educador, né? Ele pode ser somente um transmissor de informações, de ideias, mas ele não foi feito para isso. Ele não foi designado para isso, né? Ele foi designado para ser um mediador, para ser um educador reflexivo. E é isso que a gente quer, não só enquanto sonho, mas enquanto realidade também. No agora, né? Como a senhora colocou antes. No agora. Muito bem. Senhora Cris, é uma honra poder passar esse livro, Filosofia Viva, escrito a várias mãos, que a senhora tem participação e vai continuar nos próximos 25 anos tendo participação. Obrigada. Com certeza o orgulho é todo meu de saber que também faço parte dessa história e que quero e desejo muito continuar fazendo parte dessa história. Que bom. Muito obrigada.